Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Felipe aqui, trazendo para vocês, nosso terceiro vídeo da série de histologia do canal. Hoje a gente vai ver a segunda parte do tecido conjuntivo. Na última aula a gente viu o tecido conjuntivo propriamente dito, ósseo e cartilaginoso. Hoje a gente vai ver o adipócito, o hematopoético, ou hematocitopoético e o sanguíneo, que a gente vai ver que pode ser considerado um tecido diferente do hematopoético. Vamos lá? Aqui, para finalizar o círculo do nosso conjuntivo, que no final daqui eu quero tudo circular, tudo maravilhoso, com vocês vendo tudo, hein? Não vai poder perder nenhum deles, senão você fica sem aprender, não faz sentido. Antes de começar o tecido conjuntivo adiposo, eu vou falar da cicatrização, que foi uma parte que eu acabei esquecendo de falar na última aula, já peço desculpas. Quem ficou só esperando o final da aula para cicatrização. Vamos lá. Vou trazer aqui para baixo que está com espaço. Mas, deixa eu copiar. Eu vou falar da cicatrização da nossa pele. O que ocorre nela e por que na nossa cicatrização, quando a gente corta profundamente, vai acabar gerando uma pele um pouco mais escura, uma pele com uma coloração diferente da nossa normal. Aqui, olha, está o nosso tecido epitelial, né? Nossa pele. Aí aqui teremos nossa epiderme, aqui a nossa derme e aqui nossa hipoderme. Isso daqui a gente já viu, né? Aí, o que vai acontecer? Vai chegar um cara com uma faca, assim, cortou. O que esse corte vai fazer? Vai pegar aqui, cortou toda essa parte de tecido epitelial que você tinha e chegou no conjuntivo. Começou a sangrar, muito. Tá sangrando ali. O cara acabou de enfiar a faca no você, tá sangrando. Aqui, a faca, o corte dela. O que nosso corpo vai fazer para ter uma resposta rápida? Os fibrócitos que estavam aqui, né? Deixa eu fazer eles aqui. Tinha aqui, os fibrócitos. Eles vão deixar de ser fibrócitos, voltando a ser fibroblastos, ou seja, produzindo a substância intercelular, né? E assim vão encher essa parte, vão conter esse sangramento e tudo mais com tecido conjuntivo. Porque o nosso epitelial, apesar dele ter numa renovação constante, foi cortado a parte dele que vai renovar, né? Aí o tecido conjuntivo ele é colocado para preencher esse espaço, né? E depois de um tempo o tecido epitelial volta a crescer aqui sim. Tanto é que depois eu tenho uma aqui, a foto tá ruim, a imagem tá ruim, né? Não vai dar para mostrar, mas depois fica normal. Fica assim com uma mancha mais escura, porque é o tecido conjuntivo, porém volta depois ao normal, tudo certinho. Aí a cicatrização ocorre dessa forma. Aí lembrar que algumas questões pegam muito isso, que quando você corta profundamente numa região onde pega a derme, qual tecido que vai completar esse corte? Vai ser o conjuntivo e não o epitelial. Faltou só falar disso mesmo na última aula. Agora vamos para a aula de hoje, né? O que importa para a gente, mas isso daqui é importante também, não vai deixar para trás não. Vamos falar agora do nosso tecido conjuntivo adiposo. O tecido conjuntivo adiposo ele vai ter esse nome porque vai ter muitos adipócitos. Lembra aquela nossa célula amarela da última aula? Tem uma parte assim, e aqui o núcleo dela, com essa parte daqui sendo aquela que vai guardar a gordura. O nosso tecido conjuntivo adiposo ele vai ter um predomínio dessas células. E elas vão poder ser uniloculares, ou seja, com uma parte dessa apenas guardando gordura, ou multilocular, que vão ter toda essa parte daqui,
guardando lipídios, gordura. O unilocular ele vai ser a nossa fonte secundária de energia, ou seja, ele vai ter nele, né, muitos lipídios que vão gerar, que ao serem quebrados, vão liberar ATP, porém a nossa reserva energética secundária, porque o nosso corpo tem mais facilidade em mexer com carboidratos para quebra e liberação de ATP. O unilocular vai liberar ainda leptina, que é um hormônio que vai agir no nosso hipotálamo, que é uma parte do nosso cérebro, né, que vai, ele faz a homeostase do nosso corpo. Ele regula apetite, sede e tudo mais. Aí a leptina vai atuar exatamente na diminuição do apetite e no aumento de gasto energético. A gordura, vale lembrar que ela nem sempre é, útil para a gente, uma vez que vai poder, ser transportada para o sangue e deixar ele muito, gerar trombos no nosso sangue, fazendo com que ocorram derrames, por exemplo. Aí, se tiver muitos adipócitos, vai ocorrer um aumento do gasto de energia, diminuindo a quantidade de adipócitos. Maravilhoso nosso corpo, não vou nem falar. E vai agir também como isolante térmico e mecânico, ou seja, contra choques e temperatura. E a temperatura. Uma parte importante de falar é pessoas mais gordas, né, com muitos adipócitos, elas vão estar, entre aspas, produzindo muita leptina, né, aumentando muito o gasto delas. Mas por que elas continuam gordas? Por que elas continuam com esse acúmulo de gordura, né? Isso se dá por conta de problemas neurológicos. Diminuição do apetite, elas estão sempre querendo comer mais e mais. Já é um problema neurológico que vai fazer com que a pessoa sinta a necessidade da comida, que ela precisa estar sempre comendo, aí por diversos fatores, por estar tirando a tristeza na comida, ou por ser a única fonte de felicidade da pessoa, aí já envolve toda uma parada da psicologia, né? Mas vamos voltar aqui. Uma gota, e o unilocular ele pode ser também chamado de amarelo, devido ao acúmulo de carotenoides dissolvidos na gordura. Ficou meio cortado aqui para vocês, gente. Rapidão, vou só ajeitar isso. Voltei, gente. Estava meio cortado ali para vocês. Mas é um acúmulo de carotenoides, que são substâncias lipídicas, né, dissolvidos na gordura. Aí essas substâncias vão dar uma coloração, acúmulo, né, gente? Vai dar uma coloração amarela para o nosso tecido. Aí aqui, olha, seriam exemplos desses adipócitos uniloculares. Ok. Vindo já para os nossos adipócitos multiloculares. Nos nossos adipócitos, eles também vão ser chamados de pardo. Uma coloração um pouco mais voltada para o marrom, né? Eles vão possuir várias gotas de gordura. E neles vai existir uma proteína, eles vão formar na matriz, na crista mitocondrial, uma proteína chamada termogenina. E essa termogenina vai impedir as reações da ATP sintase. Ou seja, não vai gerar ATP. Aquela energia que foi gerada na quebra para fazer com que a ATP sintase gire, né, e junte o ADP com o fosfato, ela não vai acontecer por conta da nossa termogenina. Vai fazer com que, então, essa energia seja liberada em forma de calor. Esse vai ser a parte do nosso tecido adiposo que vai ter como função gerar calor para a gente no frio. Lembra que no outro vai ser isolante térmico? O outro vai impedir com que a gente perca calor, com que a gente passe a nossa temperatura para a natureza, né? E para o meio externo. E já o nosso multilocular vai gerar calor, ou seja, vai estar expelindo
temperatura, né, para fora. E vai ter um predomínio em fetos. Ao longo do tempo, esse tecido multilocular ele não vai sendo formado, né? Então vai acabar que a gente vai ter uma concentração menor dele em comparação com o unilocular. Tecido adiposo, facinho, né, gente? Vamos agora para a parte nosso tecido conjuntivo hematopoético, ou ainda hematocitopoético ou reticular. Tanto de nome para esse negócio. A matriz extracelular dele, o que é o nosso tecido conjuntivo hematopoético? Antes de falar, né, da matriz e tudo mais. Ele vai ser o nosso tecido que vai ter como função formar elementos do sangue. Ele vai formar as hemácias, as plaquetas, os linfócitos, e ele vai se resumir na medula óssea vermelha, e também nos órgãos linfóides. A gente vai ver certinho chegando lá. Mas ele vai possuir células reticulares primitivas, ou seja, células que vão formar retículos, as nossas fibras reticulares, né, que vão ser nada mais do que fibroblastos especializados, vão possuir macrófagos e células-tronco hematocitopoéticas, que vão formar, vai ser exatamente elas que vão ter como função formar os elementos figurados, vão dar essa função ao nosso tecido hematopoético. A matriz extracelular vai ser rica em fibras reticulares, né? Uma vez que vão haver os fibroblastos especializados. A hemocitopoese é essa formação dos elementos figurados do nosso sangue. E o nosso tecido conjuntivo hematopoético vai poder ser mieloide ou linfóide. O mieloide vai ser a medula óssea vermelha. Lá que vão ter as células-tronco hematocitopoéticas. Ó, aqui desconectou, gente. Calma aí. Aí, gente, voltei. Perdão, tá dando esse erro aqui no negócio. Deu na última aula também. Vou tentar resolver para a próxima. Mas, vamos lá. E essa medula óssea vermelha vai estar no interior dos ossos. Lembra quando a gente falou do tecido ósseo, que eu fiz um desenho assim, aí eu peguei essa parte daqui? Aí aqui dentro, assim, tinha a nossa parte que era a medula óssea vermelha. Então, elas vão estar ali no interior dos ossos. E com o tempo, a medula óssea vermelha vai se transformando em medula óssea amarela. Ela não vai desaparecer por completo, né? Porque a gente vai estar sempre produzindo hemácias. E essa medula óssea amarela, ela não é tecido hematopoético. Ela vai ser ela vai possuir tanto tecido, vai ser rica em tecido adiposo, né? Em maioria, porque vai ter muitos adipócitos. E não vai produzir elementos do sangue. Por isso, não se caracteriza como hematopoético. No adulto, esse tecido vai ser encontrado nas vértebras, aqui assim, né? Nas costelas, nos ossos do crânio, e no adulto jovem, de 18 a 35 anos, eu coloquei aqui para vocês, vai estar nas extremidades do fêmur, nosso osso da perna, e nas extremidades do húmero, nosso osso do braço. Os elementos do sangue vão ser as hemácias ou eritrócitos, né? Mesma coisa, vão transportar os gases respiratórios. Os glóbulos brancos ou linfócitos vão fazer a defesa do nosso organismo e as plaquetas ou trombócitos vai participar da coagulação sanguínea. A gente vai ver cada um deles certinho quando for falar do tecido sanguíneo. Aí vamos lá. Linfóide vai ser a nossa parte do tecido hematopoético rica em macrófagos, plasmócitos e linfócitos. A gente vai ver mais para frente que essas são células de defesa, né? Ou seja, vai ter como função defesa, e os órgãos linfóides que vão estar relacionados a reações alérgicas, entrou um micro-organismo, eles vão ser ativados para liberar essas células no sangue e tudo mais, vão ser o timo, que está localizado mais ou menos aqui assim na gente, o baço, que é uma parte daqui assim, né? Os linfonodos, que vai estar tudo separado no nosso corpo, vão ser glândulas, um tanto de glândulazinha espalhadas no nosso corpo. Os adenoides estariam no fundo da garganta e as amígdalas ou tonsilas são essas partes aqui. Dá até pra gente sentir elas, que incham quando a gente está com alguma
alergia ou gripe, né? Mas, vamos lá. Tecido conjuntivo sanguíneo. O tecido conjuntivo sanguíneo ele vai ter a matriz extracelular líquida. Vai ser um plasma sanguíneo, que vai ser constituído por 90% água e 10% íons, proteínas, glicose, vitaminas, lipídios, etc. Né? Outras substâncias. E no plasma vão haver os elementos figurados. Então, por que o sangue é considerado um tecido próprio? Porque está aqui assim o sangue, né? Tem o plasma, que seria a nossa substância intercelular, e aqui as nossas células, as plaquetas, as hemácias e tudo mais nele. Os glóbulos vermelhos, as hemácias ou eritrócitos, eles vão estar, igual a gente já falou, responsáveis pelo transporte de oxigênio e gás carbônico. E dentro das hemácias vai haver, aqui ó, nosso desenho das hemácias clássico, trouxe também uma visão no microscópio para vocês. Vai possuir uma proteína que vai ser a hemoglobina, que ela vai se ligar tanto ao gás carbônico quanto ao oxigênio para transportar eles. O nosso gás carbônico ele vai estar encontrado, isso um pouco mais aprofundado, né, umas provas mais difíceis podem pedir, vão estar 5% dele vai estar dissolvido na forma de gás carbônico, 25% dele na forma de carboproteínas e hemoglobinas e 70% dele vai estar encontrado em forma de íon bicarbonato, ou seja, HCO3-. Os 25%, né, seria ligado à hemoglobina. A hemoglobina é uma molécula, uma proteína, né? Uma molécula. Aí ela é meio grande, assim, a fórmula dela. Já o oxigênio, ele vai ser 1,5% dele vai ser dissolvido no plasma. Já dá pra gente ver a diferença de dissolução deles, né? O gás carbônico é mais solúvel no plasma do que o oxigênio. E 98,5% vai estar ligado na hemoglobina. Seguindo para a hemoglobina, né, vai ter formato de disco bicôncavo e vai gerar uma maior mobilidade para elas, porque elas têm que passar em partes muito pequenas, né, para conseguir para chegar em todas as partes do nosso corpo, nos capilares, por exemplo, vasos sanguíneos muito pequenos, né, elas são anucleadas nos mamíferos, ou seja, nos mamíferos não vai existir núcleo nelas, tendo maior espaço para hemoglobina, para carregar oxigênio e gás carbônico. Isso vai acabar gerando um baixo tempo de vida nelas, durando de 90 a 120 dias. E já elas morrem, né? Elas estão sempre morrendo e sempre sendo renovadas. Tem que ter um jeito de tirar elas. Esse processo vai ser chamado hemocaterese. Hemocaterese, né? Que vai ser a retirada e destruição das hemácias pelo baço e pelo fígado. O baço a gente vai ver que é uma... Calma, falei que o baço estava aqui, falei tudo errado, gente, perdão. O baço ele está do nosso lado esquerdo aqui do corpo, do lado do estômago. Perdão, gente, falei errado. Pelo baço e pelo fígado. Elas vão ser produzidas pela medula óssea vermelha, a gente acabou de ver, né? Pelo hormônio eritropoetina. Isso daqui um tanto de questão vai gostar de cobrar. A eritropoetina vai estimular a produção das hemácias. E a gente vai ver mais pra frente certinho vai agora já. Mas, calma aí. Antes de falar da vitamina B12, B9 e do ferro, que vão ser componentes essenciais na hemoglobina. A B12 e B9 vão estar ligadas, né, ao amadurecimento e formação das hemácias, e o ferro a da hemoglobina, para poder se ligar ao oxigênio. A B12 ela vai estar muito relacionada à anemia perniciosa, que a hemácia vai ser em formato de foice. Ou seja, se tiver uma falta da vitamina B12, vai ter essa anemia. Por isso que é importante se alimentar com essa vitamina.
Aí as hemácias vão estar entre 4,5 e 5,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. E vão ter alguns problemas relacionados à taxa das hemácias, como a anemia, que seria a baixa taxa dessas hemácias, menos oxigênio indo para os tecidos. Essa é uma condição chamada de hipoxia, e vai gerar uma redução do metabolismo. Vai estar chegando pouco oxigênio nas células e tudo mais, e vai diminuir o metabolismo delas. E a policitemia, que é também conhecida como hiperglobulia compensatória, que é a alta taxa das hemácias. E ela é muito encontrada em regiões de alta altitude. Vai ter uma alta altitude, ou seja, vai precisar de mais, o ar vai ser mais rarefeito. Vai precisar de mais hemácias para transformar mais oxigênio de forma mais eficiente, estimulando a produção de eritropoetina e assim estimulando o aumento das hemácias, da produção das hemácias. Né? Plaquetas, ou ainda trombócitos. As plaquetas vão ser responsáveis, igual a gente já falou, né, pela coagulação sanguínea. Vão ser fragmentos de megacariócitos, ou seja, vão ser partes de uma célula. As plaquetas não são células. Grava isso e não esquece de jeito nenhum. Ó, não são células. Deixa eu até grifar aqui para vocês que, ó, mega importante isso. Elas vão ser projeções citoplasmáticas, ou seja, parte do citoesqueleto vai deformar, né, e vai liberar plaquetas. Nessas partes vai existir microvesículas com a proteína tromboplastina, que vai servir para uma reação química para gerar fibrina. Vamos ver essa reação aqui? Vamos ter um tecido lesionado. E aí vai gerar no nosso corpo uma resposta que vai aumentar o número de plaquetas nessa área. Com o aumento de plaquetas e o íon cálcio, a nossa tromboplastina vai ser ativa por conta do íon cálcio, né? E transformar a proteína. Todos esses daqui, ó, vão ser proteínas, né? Vale ressaltar isso aqui. Vai ativar a nossa proteína trombina, que vai estar no plasma, virando a protombina em trombina. Pro antes, tombina, a nossa outra proteína. Aí a trombina vai ser uma proteína ativa que, por sua vez, vai fazer com que o fibrinogênio, também vai estar no plasma, se transforme em fibrina, uma proteína que vai ser insolúvel em água. Lembra que nosso plasma é 90% água? Ou seja, vai ficar difícil de dissolver essa fibrina. Aí essa fibrina vai gerar filamentos que vão se entrelaçar e formar coágulos. Vão formar uma rede. Pensa, está aqui no nosso vaso sanguíneo. Deixa eu desenhar para vocês. Está aqui nosso vaso sanguíneo, né? Não vão fechar ele não, né? Senão morre. Aqui, abriu ele. Como é que está na borracha errada? Abriu ele. As plaquetas vão se acumulando aqui, vão gerar essa reação que vai fazer com que seja produzido um emaranhado de... Como fala? Um emaranhado de fibrina aqui, estancando o sangue. Esse emaranhado vai estancar a hemorragia, o sangue não, por meio do acúmulo dos elementos figurados. As hemácias não vão conseguir passar, uma vez as plaquetas são muito pequenas, elas são menores que as hemácias, bem menores. Os leucócitos, então, são maiores que as hemácias, eles não vão conseguir de jeito nenhum passar. Vai ocorrer um acúmulo deles, fazendo com que pare de sangrar nessa área. Eles são encontrados em uma taxa de mais ou menos 200.000 a 4.000 por milímetros cúbicos de sangue. E vão existir alguns problemas relacionados com a taxa de plaquetas. A trombocitopenia, que vai estar relacionada ao baixo número dessas plaquetas, que vai fazer com que haja uma coagulação mais demorada. Porque baixo número de plaquetas vai demorar para formar fibrina, ou seja, vai ficar sangrando por mais tempo. E a trombocitose,
vai ser o aumento do número de plaquetas, gerando um aumento na probabilidade de formar trombos. Trombos seriam coágulos no interior dos nossos vasos sanguíneos. Em vez desse coágulo formar aqui, ele vai formar aqui assim, ó, fazendo com que pare de passar sangue e ocorra uma hemorragia interna. Esse vaso acabe, explodindo e liberando sangue, ocorrendo uma hemorragia interna. Problema muito grave. Vamos lá. A hemofilia é o problema de coagulação, mas não está relacionado à plaqueta. A hemofilia está relacionada ao baixo nível do fator de coagulação. Vai ser uma proteína no fígado que vai meio que ativar a resposta das plaquetas. Então é um problema com o chamado das plaquetas, vamos dizer assim. Né? Aqui, olha, essa imagem daqui tá legal para ver. Isso daqui ó, é um megacariócito. E aqui ó, as nossas hemácias. Daí que vocês veem aquela imagem delas toda bonitinha, né? Desse jeito aqui assim. Calma, aqui em cima. Elas são assim. E aqui, ó, hemácias, né? Aqui algumas plaquetas para vocês verem a diferença do tamanho delas. É bem menor. Aqui ainda leucócito. E esse daqui eu diria que seria um eosinófilo. Vamos ver glóbulos brancos agora, então? Eles vão ser responsáveis pela defesa, assim como a gente já disse. E o tempo de vida dele vai ser curto, podendo durar dias e horas. Vai ter uma classificação, mas eu não quero que vocês pensem muito nisso, né? Entre granulócitos e agranulócitos. Ou seja, vão possuir ou não núcleos. Vão possuir ou não grânulos. Grânulos vão ser proteínas e enzimas, né? Determinadas proteínas e enzimas. Aí o neutrófilo, o eosinófilo e o basófilos vão ser granulócitos. Já os linfócitos e os monócitos vão ser agranulócitos. Aí vale a pena perceber essa relação daqui de porcentagem deles no nosso sangue. Os neutrófilos vão ser a principal célula que vai fazer a fagocitose no nosso sangue. Eles vão ser reconhecidos pelo núcleo trilobulado, com 3 lóbulos, né? E eles que vão dar origem ao pus. O que vai ser o pus? Vai ser esse resto de neutrófilo com bactérias e toxinas. As bactérias, ao serem fagocitadas, vão liberar toxinas que vão acabar matando os neutrófilos. Aí esse resto, né, vai virar o que a gente chama de pus. O eosinófilo vai ter um núcleo bilobulado, palavra engraçada, né? E, como fala, outro nome para eles é o acidófilos, e eles vão estar menos ativos na fagocitose, não vão fazer muito, mas vão estar relacionadas a doenças alérgicas e parasitoses. Se aumentar no número deles, você pode ter indícios, né, que o organismo está sendo infectado por uma parasitose ou tendo uma doença alérgica. Já o basófilo, ele vai possuir um núcleo volumoso. Ele vai ter muita baixa fagocitose, mas ele vai estar relacionado à produção da heparina, anticoagulante, a gente já viu na última aula, e histamina. Faltou eu falar da histamina, da função dela de aumentar a permeabilidade dos vasos sanguíneos, ou seja, de entrada, né, de substâncias nele. E também vasodilatador. Vamos falar antes dos monócitos. Aí agora, cortamos aqui. Aí os agranulócitos. Os monócitos, eles vão possuir um núcleo em formato de rim, ou ferradura, que o povo chama. E eles vão dar origem às células fagocitárias. Faltou um acento aqui. Fagocitárias. Os monócitos seriam meio que essas células fagocitárias no plasma. Quando aí eles vão dar origem a células como os macrófagos, que vão estar no tecido e vão realizar a fagocitose. Aí, após a diapedese, a gente já vai ver o que é isso, eles vão virar macrófagos, por exemplo, que vão fazer a fagocitose. Né? E a junção dos monócitos e das células vindo dele vai formar o sistema mononuclear fagocitário,
vai ser o sistema responsável pela fagocitose. Por último, das nossas células, os linfócitos, que vão ser células como função identificar os antígenos. Antígenos vão ser proteínas em corpos estranhos. Essas proteínas não vão ser, não vão estar presentes no nosso corpo, que vão fazer com que o nosso sistema imune identifique que há um corpo estranho para eliminar ele, para eliminar os vírus, as bactérias, né? Os linfócitos podem ser T ou B. Os linfócitos T vão se diferenciar no timo. Lembra que a gente falou daqui do timo? Vai vir para o timo, vai ocorrer a diferenciação deles, vai voltar para o sangue. Lá no sangue eles vão estar fazendo a patrulha. Vocês vão ver muito chamado em patrulha, né? E essa... gente, agora que eu vi, eu tô no de química. Perdão. E essa patrulha, né, vai... Como que fala? Patrulha para, se haver algum corpo estranho, vai entrar, vai reconhecer ele e já chamar a resposta para tirar ele. Os linfócitos, eles vão ser, diferenciados. Os linfócitos T vão ser diferenciados em TCD4 e TCD8. O TCD4 vai avisar que tem células estranhas e o TCD, que tem corpos estranhos, melhor falar assim, e porque vírus não é célula, né? E o TCD8 que vai chegar e destruir essas células. Os linfócitos B vão ser as nossas células de memória, que chegando com os antígenos vão formar plasmócitos que vão liberar anticorpos. E vale ressaltar que os anticorpos, né, são específicos. Liberou o anticorpo, esse anticorpo vai se ligar ao nosso corpo estranho e vai fazer a identificação deles, chamando outras células e facilitando esse reconhecimento deles. Para acabar já, gente, para falar da diapedese e de problemas com taxa de leucócito. A diapedese é a capacidade dos leucócitos de atravessarem capilares sanguíneos, ou seja, paredes dos vasos sanguíneos. E vai ocorrer para entrar nos outros tecidos e fazer a fagocitose e tudo mais, né? Tá aqui o nosso tecido conjuntivo, aqui uns adipócitos. Essa parte daqui vai ser o nosso, os nossos linfócitos que vão passar pelo vaso sanguíneo e entrar no tecido, realizando lá dentro, né, fagocitose e outras respostas do nosso sistema imune. Eles vão ser encontrados em uma taxa de mais ou menos 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangue. Ou seja, é o que menos é encontrado no nosso sangue. Sendo hemácia a mais, plaquetas o médio e os leucócitos os menos encontrados. Aí problemas com a taxa de leucócitos. Problemas, né? Porque a gente vai ver que a leucocitose não é um problema. É um maior número de leucócitos que vai indicar uma infecção no nosso corpo. A leucopenia já é um problema, porque vai ter um menor número de leucócitos, ou seja, vai ser mais propício a doenças. Vocês perceberam aqui, antes da gente... trazendo para vocês o desenho do neutrófilo, que é o trilobular, né? O eosinófilo, que é o bilobular, basófilo, núcleo muito volumoso, linfócito, aqui já o nosso monócito, em formato de rim ou ferradura, né? Antes, só uma parte legal de vocês perceberem. Leucoveria de leucócitos, penia de baixo número, né? Trombocito é célula, né? Mas lembra que plaquetas não são células, né? Trombócito, né? Trombócitos, penia, pouco. Aqui, anemia ou hipoemia, pouco. Sempre fazendo essa conexão, eu acho bem legal de trazer. Agora, para a gente acabar, eu queria trazer um negócio mais dinâmico aqui para vocês, analisando um hemograma. Hemograma é um exame de sangue. O nosso paciente 1 aqui, vai possuir uma alta taxa de eritrócitos, perdão da qualidade,
mas foi a imagem mais legal assim, que eu consegui achar. Aqui, ó, leucócito, baixa taxa, e a plaqueta tá uma taxa ok, né? Que é de 200 mil a 4 mil. Já os nossos leucócitos era para ser, a gente acabou de ver, né? 5 mil a 10 mil. Os eritrócitos de 5 milhões, 4,4 milhões a 5,5 milhões. Ou seja, aqui está numa taxa elevada. O que a gente pode concluir, então, desse paciente? Que ele vai ter uma maior taxa de ter infecções, né? E nosso corpo e o corpo dele não conseguir reagir. E também que ele está em um lugar de alta altitude, por conta do maior número de eritrócitos. Já nosso paciente 2, uma quantidade ok de hemácias, uma quantidade ok de leucócitos e uma quantidade ok de plaquetas. Paciente totalmente saudável, alimentando bem, fazendo exercício físico bem, não está em um local de alta altitude. E o nosso paciente 3, que aqui, ó, baixo número de eritrócitos, uma quantidade ok de leucócitos, né? E um baixo número de plaquetas. Esse paciente 3 daqui, nessa situação, não pode de jeito nenhum fazer uma cirurgia. Pensa comigo, menor número de plaquetas, tá difícil de coagular. Se o cara for lá fizer uma cirurgia, vai ficar sangrando por muito tempo. Muito menor esse número, na verdade. Um baixo número de eritrócitos, ou seja, já tá ruim, o cara tá com uma anemia, tá ruim para transportar sangue. Ele ainda tá perdendo muito sangue numa cirurgia. Esse cara tem alta chance de morrer se fizer uma cirurgia nesse estado. Não pode de jeito nenhum. Então, meu povo, foi essa nossa aula de hoje sobre tecido conjuntivo. Espero que vocês tenham entendido. Uma aula um pouquinho mais longa, porque acaba que demanda esse tempo. Mas, ó, já segue a gente no Instagram, Além da Equação. Deixa o like aí se vocês gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês não perderem nada. E, ó, amanhã nossa 4ª aula de tecido muscular. Já fica preparado que, ó, tá doido demais essa aula. Não perde, não.